Capítulo 9 Gravidade quântica. O sucesso das teorias científicas, em particular a teoria da gravidade de Newton, levou o Marquês de Laplace, no início do século XIX, a argumentar que o universo era inteiramente determinístico. Laplace acreditava que deveria haver um conjunto de leis científicas que nos permitissem, pelo menos em princípio, predizer tudo o que aconteceria no universo. A única informação de que essas leis precisariam seria o estado completo do universo em qualquer dado momento. Isto se chama condição inicial ou uma condição de contorno. Um contorno pode significar um limite, no espaço ou tempo. Uma condição de contorno no espaço é o estado do universo no seu contorno externo, se isso existir. Com base em um conjunto completo de leis e a devida condição inicial ou de contorno, acreditava Laplace, deveríamos ser capazes de calcular o estado completo do universo em qualquer momento. Provavelmente, o requisito das condições iniciais é intuitivamente óbvio. Diferentes estados de existência no presente obviamente levarão a diferentes estados no futuro. A necessidade de condições de contorno no espaço é um pouco mais sutil, mas o princípio é o mesmo. As equações nas quais as teorias físicas se baseiam geralmente podem ter soluções bem diferentes, e você precisa se basear nas condições iniciais ou de contorno para decidir quais as soluções que aplicam. Isto é mais ou menos como dizer que a sua conta bancária tem grandes quantias entrando e saindo dela. Se você vai acabar falido ou rico, depende não apenas das somas pagas que entram e saem, mas também da condição de contorno ou inicial de, para início de conversa, quanto havia na conta. Se Laplace estivesse certo, dado o estado do universo no presente, estas leis nos informariam o estado do universo tanto no futuro quanto no passado. Por exemplo, dadas as posições e as velocidades do Sol e dos planetas, podemos usar as leis de Newton para calcular o estado do sistema solar em qualquer momento posterior ou anterior. O determinismo parece bem óbvio no caso dos planetas, afinal, os astrônomos são mais precisos em suas previsões de eventos, como os eclipses. Mas Laplace deu um passo adiante e pressupôs que existiriam leis semelhantes governando tudo o mais, inclusive o comportamento humano. Seria realmente possível aos cientistas calcular quais serão todas as nossas ações no futuro? Um copo de água contém mais de 10 elevado a 24 moléculas, um seguido de 24 zeros. Na prática, nunca poderemos ter a esperança de conhecer o estado de cada uma destas moléculas, muito menos o estado completo do universo ou, mesmo, dos nossos corpos. Contudo, dizer que o universo é determinístico significa que, mesmo que não tenhamos o poder cerebral de realizar os cálculos, nossos futuros são, ainda assim, pré-determinados. Esta doutrina do determinismo científico enfrentou a forte resistência de muitas pessoas, que sentiam que ela transgrediria a liberdade de Deus de fazer o mundo correr do modo como ele considerava próprio. Mas ela continuou sendo o pressuposto padrão da ciência até os primeiros anos do século XX. Um dos primeiros indícios de que esta crença teria de ser abandonada surgiu quando os cientistas britânicos Lord Rayleigh e Sir James Jeans calcularam a quantidade de radiação de corpo negro que um objeto quente, como uma estrela, precisa irradiar. Como mencionado no capítulo 7, qualquer corpo material, quando aquecido, emitirá radiação parecida com a de corpo negro. De acordo com as leis em que acreditávamos na época, um corpo quente deveria emitir ondas eletromagnéticas igualmente em todas as frequências. Se isto fosse verdadeiro, ele irradiaria uma quantidade igual de energia em todas as cores do espectro da luz visível e para todas as frequências de micro-ondas, ondas de rádio, raio-x e assim por diante. Lembremos que a frequência de uma onda é o número de vezes por segundo que a onda oscila para cima e para baixo, isto é, o número de ondas por segundo. Matematicamente, um corpo quente emitir ondas igualmente em todas as frequências significa que um corpo quente deveria irradiar a mesma quantidade de energia em ondas com frequências entre 0 e 1 milhão de ondas por segundo, como fazem ondas com frequências entre 1 milhão e 2 milhões de ondas por segundo.
2 milhões e 3 milhões de ondas por segundo. E assim por diante, continuando para sempre. Digamos que uma unidade de energia seja irradiada em ondas com frequências entre 0 e 1 milhão de ondas por segundo, e em ondas com frequência entre 1 milhão e 2 milhões de ondas por segundo, e assim por diante. A quantidade total de energia irradiada em todas as frequências seria, então, a soma de 1 mais 1 mais 1 mais... continuando eternamente. Já que o número de ondas por segundo numa onda é ilimitado, a soma das energias é uma soma interminável. De acordo com este raciocínio, a energia total irradiada deveria ser infinita. Para evitar este resultado obviamente ridículo, o cientista alemão Max Planck sugeriu, em 1900, que a luz, os raios-x e outras ondas eletromagnéticas poderiam ser emitidos somente em determinados pacotes discretos, que ele chamou de quanta. Hoje, como mencionado no capítulo 8, damos a um quantum de luz o nome de fóton. Quanto maior a frequência de luz, maior seu conteúdo energético. Portanto, embora os fótons de qualquer dada cor ou frequência sejam todos idênticos, a teoria de Planck declara que fótons de diferentes frequências são diferentes no sentido de carregarem diferentes quantidades de energia. Isto significa que, na teoria quântica, a luz mais fraca de qualquer dada cor, a luz transportada por um único fóton, tem um conteúdo energético que depende da sua cor. Por exemplo, já que a luz violeta tem o dobro da frequência da luz vermelha, um quanto de luz violeta tem o dobro do conteúdo energético de um quanto de luz vermelha. Consequentemente, o menor pedacinho possível de energia da luz violeta tem 2 vezes o tamanho do menor pedacinho possível de energia da luz vermelha. De que maneira isto resolve o problema do corpo negro? A menor quantidade de energia eletromagnética que um corpo negro pode emitir em qualquer dada frequência é aquela transportada por um fóton daquela frequência. A energia de um fóton é maior em frequências maiores. Portanto, a menor quantidade de energia que um corpo negro pode emitir é maior em frequências maiores. Em frequências suficientemente altas, a quantidade de energia, mesmo em um único quantum, será maior que a que um corpo tem disponível e, neste caso, nenhuma luz será emitida, terminando a soma anteriormente interminável. Consequentemente, na teoria de Planck, a radiação em altas frequências seria reduzida e, portanto, a taxa em que o corpo perde energia seria finita, resolvendo o problema do corpo negro. A hipótese quântica explicou muito bem a taxa observada de emissão de radiação dos corpos quentes, mas suas implicações para o determinismo só foram percebidas em 1926, quando outro cientista alemão, Werner Heisenberg, formulou seu famoso princípio da incerteza. O princípio da incerteza nos diz que, ao contrário da crença de Laplace, a natureza realmente impõe limites na nossa capacidade de predizer o futuro com o uso de lei científica. Isto porque, para predizer a posição e velocidade futuras de uma partícula, é necessário que se possa medir seu estado inicial, isto é, sua presente posição e velocidade, com exatidão. A maneira óbvia de fazê-lo é iluminar a partícula. Algumas das ondas de luz serão espalhadas pela partícula. Estas podem ser detectadas pelo observador e indicarão a posição da partícula. Entretanto, a luz de um dado comprimento de onda tem apenas uma sensibilidade limitada. Não será possível determinar a posição da partícula com maior precisão que a distância entre as cristas de ondas da luz. Portanto, para medir a posição da partícula com precisão, é necessário usar uma luz de um comprimento de onda curto, isto é, de uma alta frequência. Segundo a hipótese quântica de Planck, contudo, não é possível usar uma quantidade arbitrariamente pequena de luz. Você precisa usar pelo menos um quantum, cuja energia é maior em frequências maiores. Logo, quanto maior a precisão com que você quiser medir a posição da partícula, mais energético será o quantum de luz que você precisará atirar contra ela. De acordo com a teoria quântica, mesmo um quantum de luz perturbará a partícula, alterará sua velocidade de uma maneira que não pode ser prevista, e quanto mais energético for o quantum de luz que você usar, maior será o distúrbio provável.
Isso significa que, para medições mais precisas da posição, quando você terá de empregar um quanto mais energético, a velocidade da partícula será perturbada num valor maior. Logo, quanto maior a precisão com que você tentar medir a posição da partícula, menor será a precisão com que conseguirá medir sua velocidade, e vice-versa. Heisenberg mostrou que a incerteza na posição da partícula vezes a incerteza na sua velocidade vezes a massa da partícula nunca poderá ser menor que uma determinada quantidade fixa. Isto significa que, se, por exemplo, você reduzir à metade a incerteza na posição, deverá dobrar a incerteza na velocidade e vice-versa. A natureza nos obriga a fazer este toma lá da cá. Até que ponto esse toma lá da cá é ruim? Isso depende do valor numérico da determinada quantidade fixa, acima mencionada. Essa quantidade é conhecida como a constante de Planck e é um número muito pequeno. Por ser a constante de Planck muito pequena, os efeitos desse toma lá da cá e da teoria quântica em geral não são diretamente perceptíveis nas nossas vidas diárias, como também não o são os efeitos da relatividade. Contudo, a teoria quântica realmente afeta nossas vidas, como a base de campos como, digamos, a eletrônica moderna. Por exemplo, se identificarmos com precisão a posição de uma bola de ping-pong com uma massa de 1 grama num raio de 1 centímetro em qualquer direção, poderemos estabelecer com exatidão sua velocidade com uma acurácia muito maior do que jamais precisaríamos saber. Mas, se medirmos a posição de um elétron com uma precisão aproximadamente do tamanho de um átomo, não poderemos conhecer sua velocidade com precisão maior que cerca de mais ou menos 1000 km por segundo, o que não é nem um pouco preciso. O limite imposto pelo princípio da incerteza não depende da maneira pela qual você tenta medir a posição ou velocidade da partícula, nem do tipo de partícula. O princípio da incerteza de Heisenberg é uma propriedade fundamental, inescapável do mundo e teve profundas implicações na maneira como vemos o mundo. Mesmo depois de mais de 70 anos, estas implicações não foram inteiramente compreendidas por muitos filósofos e ainda são motivo de muitas controvérsias. O princípio da incerteza anunciou um fim ao sonho de Laplace, de uma teoria da ciência, um modelo do universo que seria inteiramente determinístico. Certamente, não poderemos predizer os eventos futuros com exatidão se não formos capazes de, sequer, medir o estado atual do universo com precisão. Poderíamos ainda imaginar que exista um conjunto de leis que determinam inteiramente os eventos para algum ser sobrenatural que, diferente de nós, pudesse observar o presente estado do universo sem o perturbar. Entretanto, tais modelos do universo não têm muito interesse para nós, simples mortais. Parece melhor empregar o princípio da economia conhecido como a navalha de Ockham e extirpar todas as características da teoria que não possam ser observadas. Esta abordagem levou Heisenberg, Erwin Schrödinger e Paul Dirac nos anos 1920 a reformular a mecânica de Newton e a criar uma nova teoria denominada mecânica quântica, baseada no princípio da incerteza. Nessa teoria, as partículas não mais tinham posições e velocidades separadas, bem definidas. Em vez disso, tinham um estado quântico, que era uma combinação da posição e velocidade definidas apenas dentro dos limites do princípio da incerteza. Uma das propriedades revolucionárias da mecânica quântica é que ela não prediz um único resultado definido para uma observação. Pelo contrário, prediz vários desfechos possíveis diferentes e nos informa qual a probabilidade de cada um deles. Quer dizer, se você fizesse a mesma medição num grande número de sistemas semelhantes, cada um dos quais tendo começado da mesma maneira, você descobriria que o resultado da medição seria A num certo número de casos, B em um número diferente de casos e assim por diante. Você poderia predizer o número aproximado de vezes que o resultado seria A ou B, mas não poderia predizer o resultado específico de uma medição individual. Por exemplo, imagine que você lançasse um dardo em direção a um alvo. De acordo com as teorias clássicas, isto é, as velhas teorias não quânticas, ou o dardo acertará em cheio o centro do alvo, acertará na mosca ou errará. E, se você conhecer a velocidade do dardo, ao lançá-lo,
a atração da gravidade e outros fatores, assim, será capaz de calcular se o dardo acertará ou se errará. Mas a teoria quântica nos diz que isto está errado, que você não pode saber disso com certeza. Pelo contrário, de acordo com a teoria quântica, existe uma determinada probabilidade de que o dardo acertará o centro do alvo e também uma probabilidade diferente de zero de que o dardo acabará em qualquer outra área do alvo. Dado um objeto do tamanho de um dardo, se a teoria clássica, neste caso as leis de Newton, diz que o dardo acertará na mosca, você pode afirmar com segurança que ele acertará. No mínimo, as chances de não acertar, de acordo com a teoria quântica, são tão baixas que, se você continuasse a lançar o dardo exatamente da mesma maneira até o fim do universo, é provável que jamais observasse o dardo errar seu alvo. Na escala atômica, porém, as coisas são diferentes. Um dardo feito de um único átomo poderia ter a probabilidade de 90% de acertar na mosca, com uma chance de 5% de atingir qualquer outro lugar no alvo e outros 5% de errar inteiramente. Não é possível dizer de antemão qual deles acontecerá. Tudo o que você pode dizer é que, se repetir o experimento muitas vezes, você pode esperar que, em média, 90 vezes de cada 100 vezes que o experimento for repetido, o dardo acertará na mosca. A mecânica quântica introduz, portanto, um elemento inevitável de imprevisibilidade ou aleatoriedade na ciência. Einstein discordava disto com grande convicção, apesar do papel importante que ele teve no desenvolvimento destas ideias. De fato, ele recebeu o Prêmio Nobel por sua contribuição para a teoria quântica. Ainda assim, ele nunca aceitou que o universo fosse governado pela casualidade. Seus sentimentos foram resumidos na sua famosa declaração: Deus não joga dados. O teste de uma teoria científica, como dissemos, é sua capacidade de predizer os resultados de um experimento. A teoria quântica limita nossa capacidade. Isso significa que a teoria quântica limita a ciência? Se quisermos que a ciência progrida, o modo como a levamos em frente deve ser ditado pela natureza. Neste caso, a natureza exige que redefinamos o que previsão significa para nós. Podemos não ser capazes de predizer com exatidão o desfecho de um experimento, mas podemos repetir o experimento muitas vezes e confirmar que os vários desfechos possíveis ocorrem dentro das probabilidades previstas pela teoria quântica. Portanto, apesar do princípio da incerteza, não há necessidade de abrir mão da crença num mundo governado pelas leis físicas. De fato, no final, a maioria dos cientistas se mostrou disposto a aceitar a mecânica quântica precisamente porque coincidia perfeitamente com os experimentos. Uma das implicações mais importantes do princípio da incerteza de Heisenberg é que, em alguns aspectos, as partículas comportam-se exatamente como as ondas. Como já vimos, elas não têm uma posição bem precisa, tendo, pelo contrário, uma posição indefinida, com uma certa distribuição de probabilidades. Da mesma forma, embora a luz seja constituída de ondas, a hipótese quântica de Planck também nos informa que, em certos sentidos, a luz comporta-se como se fosse composta de partículas. Pode ser emitida ou absorvida somente em pacotes, ou quanta. De fato, a teoria da mecânica quântica se baseia num tipo inteiramente novo de matemática, que não mais descreve o mundo real em termos ou de partículas ou de ondas. Para certos fins, é útil pensar nas partículas como ondas e, para outros, é melhor pensar nas ondas como partículas. Mas estas maneiras de pensar são apenas uma questão de comodidade. E isto que os físicos querem dizer quando falam que existe uma dualidade entre ondas e partículas na mecânica quântica. Uma consequência importante no comportamento ondulatório na mecânica quântica é que é possível observar aquilo que é chamado de interferência entre dois conjuntos de partículas. Normalmente, interferência é imaginada como um fenômeno de ondas, quer dizer, quando as ondas colidem, as cristas de um conjunto de ondas podem coincidir com os vales do outro,
conjunto e, neste caso, disse que as ondas estão fora de fase. Se isto acontecer, os dois conjuntos de ondas se cancelarão reciprocamente, em vez de se somarem formando uma onda mais forte como poderíamos imaginar. Um exemplo familiar de interferência no caso da luz são as cores que são frequentemente observadas nas bolhas de sabão. Elas são causadas pelo reflexo da luz vindo dos dois lados da delgada película de água que forma a bolha. A luz branca consiste em ondas luminosas de diferentes comprimentos de onda ou cores. Para determinados comprimentos de ondas, as cristas das ondas refletidas de um dos lados da película de sabão coincidem com os vales refletidos do outro lado. As cores correspondentes a estes comprimentos de ondas estão ausentes da luz refletida, que parece, portanto, ser colorida. Mas a teoria quântica nos diz que a interferência também poderá ocorrer para as partículas, por causa da dualidade introduzida pela mecânica quântica. Um exemplo famoso é o assim chamado experimento das fendas. Imaginemos uma divisória, uma parede fina, com duas estreitas fendas paralelas nela. Antes de considerarmos o que acontece quando as partículas são enviadas através dessas fendas, examinaremos o que acontece quando elas são iluminadas. Num dos lados da divisória, você coloca uma fonte de luz de uma determinada cor, isto é, de um determinado comprimento de onda. A maior parte da luz baterá na divisória, mas uma pequena parte atravessará as fendas. Suponhamos agora que você coloca uma tela no lado da divisória oposto à luz. Qualquer ponto nessa tela receberá ondas de ambas as fendas. Entretanto, em geral, a distância que a luz tem de percorrer da fonte de luz até o ponto via uma das fendas será diferente para a luz que se desloca via outra fenda. Já que a distância percorrida é diferente, as ondas das duas fendas não estarão na mesma fase, uma em relação à outra, quando chegarem até o ponto. Em alguns lugares, os vales de uma onda coincidirão com as cristas da outra, e as ondas se cancelarão reciprocamente. Em outros lugares, as cristas e os vales coincidirão, e as ondas se reforçarão reciprocamente. E na maioria dos lugares, a situação será alguma coisa intermediária. O resultado é um característico padrão de luz e sombra. O notável é que você obtém exatamente o mesmo tipo de padrão se substituir a fonte de luz por uma fonte de partículas, como os elétrons, que têm uma velocidade definida. De acordo com a teoria quântica, se os elétrons tiverem uma velocidade definida, as ondas de matéria correspondentes terão um comprimento de onda definido. Suponhamos que você tenha uma única fenda e comece a atirar elétrons contra a divisória. A maioria dos elétrons será detida pela divisória, mas alguns atravessarão a fenda e conseguirão chegar até a tela do outro lado. Poderia parecer lógico supor que a abertura de uma segunda fenda na divisória simplesmente aumentaria o número de elétrons que atinge cada ponto da tela. Mas se você abrir a segunda fenda, o número de elétrons que atinge a tela aumenta em certos pontos e diminui em outros, exatamente como se os elétrons estivessem interferindo como fazem as ondas, em lugar de agir como partículas. Imaginemos, agora, lançar os elétrons através das fendas, um de cada vez. Ainda existe interferência? Poderíamos esperar que cada elétron atravessasse uma ou a outra fenda, abolindo o padrão de interferência. Na realidade, porém, mesmo quando os elétrons são lançados um de cada vez, o padrão de interferência ainda aparece. Cada elétron, portanto, deve estar atravessando ambas as fendas ao mesmo tempo, interferindo consigo mesmo. O fenômeno da interferência entre partículas tem sido crucial para a nossa compreensão da estrutura dos átomos, as unidades básicas de que nós e tudo ao nosso redor somos feitos. No início do século XX, acreditava-se que os átomos fossem um tanto parecidos com os planetas que orbitam o Sol, com os elétrons, as partículas de eletricidade negativa, orbitando um núcleo central, que carregava eletricidade positiva. A atração entre a eletricidade positiva e negativa supostamente mantinha os elétrons em suas órbitas da mesma maneira que a atração gravitacional entre o Sol e os planetas mantém os planetas em suas órbitas. O problema com isso
era que as leis clássicas da mecânica da eletricidade, antes da mecânica quântica, previam que os elétrons em órbita, dessa maneira, emitiriam radiação. Isto faria com que perdessem energia e, assim, caíssem numa espiral para dentro até colidirem com o núcleo. Isto significaria que o átomo, e de fato toda a matéria, deveria rapidamente colapsar até um estado de densidade bem elevada, o que obviamente não acontece. O cientista dinamarquês Niels Bohr encontrou uma solução parcial para este problema em 1913. Ele sugeriu que, talvez, os elétrons não fossem capazes de orbitar simplesmente a uma distância qualquer do núcleo central, mas, pelo contrário, seriam capazes de orbitar somente a determinadas distâncias específicas. A suposição de que somente um ou dois elétrons pudessem orbitar em qualquer uma destas distâncias especificadas resolveria o problema do colapso porque, uma vez que o número limitado de órbitas internas tivesse sido atingido, os elétrons não poderiam espiralar mais para dentro. Este modelo explicava bastante bem a estrutura do átomo mais simples, o hidrogênio, que tem um único elétron em órbita ao redor do núcleo, mas não deixava claro como estender este modelo para os átomos mais complicados. Além do mais, a ideia de um conjunto limitado de órbitas permitidas parecia um mero band-aid. Era um truque que funcionava matematicamente, mas ninguém sabia por que a natureza deveria se comportar dessa maneira, nem que lei mais profunda ela representava. Se é que tal lei existia. A nova teoria da mecânica quântica resolveu esta dificuldade, revelando que um elétron em órbita ao redor do núcleo poderia ser imaginado como uma onda, com um comprimento de onda que dependeria de sua velocidade. Imaginemos a onda girando em torno do núcleo a distâncias especificadas, como Bohr tinha postulado. Para determinadas órbitas, a circunferência da órbita corresponderia ao número inteiro, em oposição ao número fracionário de comprimentos de onda de elétron. Para estas órbitas, a crista da onda estaria na mesma posição a cada giro e, portanto, as ondas se reforçariam reciprocamente. Estas órbitas corresponderiam às órbitas permitidas de Bohr. Entretanto, para órbitas cujos comprimentos não fossem um número inteiro de comprimentos de onda, cada crista de onda acabaria sendo inteiramente cancelada por um vale à medida que os elétrons continuassem a girar. Estas órbitas não seriam permitidas. A lei de Bohr, de órbitas permitidas e proibidas, agora tinha uma explicação. Uma boa maneira de visualizar a dualidade onda-partícula é a assim chamada soma sobre histórias, introduzidas pelo cientista norte-americano Richard Feynman. Neste enfoque, não se parte da premissa que a partícula tem uma única história ou caminho no espaço-tempo, como ocorreria na teoria clássica não quântica. Pelo contrário, supõe-se que ela vá do ponto A ao ponto B, por todos os caminhos possíveis. A cada caminho entre A e B, Feynman associou um par de números. Um deles representa a amplitude, ou tamanho de uma onda. O outro representa a fase, ou posição no ciclo, isto é, se está numa crista ou num vale, ou em algum lugar entre os dois. A probabilidade da partícula ir de A a B é encontrada pela adição das ondas de todos os caminhos que conectam A e B. Em geral, quando se compara um conjunto de caminhos vizinhos, as fases ou posições no ciclo serão muito diferentes. Isso significa que as ondas associadas a esses caminhos irão quase que exatamente se cancelar reciprocamente. Entretanto, para alguns conjuntos de caminhos vizinhos, as fases dos caminhos não serão muito diferentes e as ondas desses caminhos não se cancelarão. Tais caminhos correspondem às órbitas permitidas de Bohr. Com estas ideias, numa forma matemática concreta, foi relativamente simples calcular as órbitas permitidas nos átomos mais complicados e mesmo nas moléculas que são formadas por vários átomos mantidos unidos pelos elétrons em órbitas que giram ao redor de mais de um núcleo, já que a estrutura de moléculas e suas reações umas com as outras estão na base de toda a química e biologia.
A mecânica quântica nos permite, em princípio, prever praticamente tudo o que vemos ao nosso redor, dentro dos limites determinados pelo princípio da incerteza. Na prática, contudo, não conseguimos resolver as equações para nenhum outro átomo, além do mais simples deles, o hidrogênio, que tem um único elétron, e usamos aproximações e computadores para analisar os átomos e moléculas mais complicados. A teoria quântica tem sido uma teoria tremendamente bem-sucedida e fundamenta praticamente toda a ciência e a tecnologia modernas. Ela governa o comportamento dos transistores e circuitos integrados, que são os componentes essenciais dos aparelhos eletrônicos, tais como os televisores e os computadores, sendo também a base da química e da biologia modernas. As únicas áreas da ciência física nas quais a mecânica quântica ainda não foi propriamente incorporada são a gravidade e a estrutura em larga escala do universo. A teoria da relatividade geral de Einstein, como anteriormente mencionado, não leva em consideração o princípio da incerteza da mecânica quântica, como deveria, para se harmonizar com as outras teorias. Como vimos no capítulo anterior, já sabemos que a relatividade geral deve ser alterada. Por prever pontos de densidade infinita, singularidades, a relatividade geral clássica, isto é, não quântica, prevê seu próprio desmoronamento, exatamente como a mecânica clássica previu sua queda, por sugerir que os corpos negros deveriam irradiar energia infinita, ou que os átomos deveriam colapsar até uma densidade infinita. E, assim como com a mecânica clássica, temos a esperança de eliminar essas singularidades inaceitáveis, transformando a relatividade geral clássica numa teoria quântica, isto é, através da criação de uma teoria quântica da gravidade. Se a relatividade geral está errada, porque todos os experimentos até agora a apoiaram, o motivo de não termos ainda percebido discrepância alguma com a observação é que todos os campos gravitacionais que normalmente experimentamos são muito fracos, mas, como já vimos, o campo gravitacional deveria ficar muito forte quando toda a matéria e energia no universo fossem comprimidas num pequeno volume no universo primitivo. Na presença de tais campos fortes, os efeitos da teoria quântica deveriam ser importantes. Embora ainda não tenhamos uma teoria quântica da gravidade, realmente conhecemos várias características que acreditamos que ela deveria ter. Uma delas é que deveria incorporar a proposta de Feynman para formular a teoria quântica em termos da soma sobre histórias. Uma segunda característica que acreditamos que deva fazer parte de qualquer teoria definitiva é a ideia de que o campo gravitacional é representado por um espaço-tempo curvo. As partículas tentam seguir a coisa mais próxima à trajetória retilínea no espaço curvo, mas já que o espaço-tempo não é plano, suas trajetórias parecem ser vergadas, como se por um campo gravitacional. Quando aplicamos a soma sobre histórias de Feynman à concepção de gravidade de Einstein, o análogo da história de uma partícula é agora um espaço-tempo inteiramente curvado e representa a história do universo inteiro. Na teoria clássica da gravidade, só existem duas maneiras possíveis de o universo se comportar. Ou ele existe há um tempo infinito, ou então teve um início numa singularidade há algum tempo finito no passado. Por razões anteriormente discutidas, acreditamos que o universo não tem existido sempre. No entanto, se teve um início, de acordo com a relatividade geral clássica, para saber qual solução das equações de Einstein descreve o nosso universo, precisamos conhecer seu estado inicial, isto é, exatamente como o universo começou. Deus pode ter originalmente decretado as leis da natureza, mas parece que, depois disso, ele deixou o universo evoluir de acordo com elas e agora não mais intervém nele. Como ele escolheu o estado ou configuração inicial do universo? Quais foram as condições de contorno no início do tempo? Na relatividade geral clássica, isto é um problema, porque a ela se desfaz no início do universo.
Na teoria quântica da gravidade, por outro lado, surge uma nova possibilidade que, se verdadeira, remediaria este problema. Na teoria quântica, é possível o espaço-tempo ser finito em extensão e, ainda assim, não ter singularidades que tenham formado um contorno ou beirada. O espaço-tempo seria como a superfície da Terra, só que com mais duas dimensões. Como anteriormente salientado, se você se deslocar continuamente numa determinada direção na superfície da Terra, nunca se deparará com uma barreira intransponível, nem cairá por sobre uma beirada, mas acabará retornando ao lugar onde você começou, sem cair numa singularidade. Portanto, se viermos a constatar que é este o caso, então a teoria quântica da gravidade terá exposto uma nova possibilidade, na qual não haveria singularidades nas quais as leis da ciência deixariam de ser válidas. Se não existirem limites no espaço-tempo, não haverá necessidade de especificar o comportamento no contorno, não haverá necessidade de conhecer o estado inicial do universo. Não existe beirada do espaço-tempo, na qual teríamos de apelar para Deus ou alguma nova lei para definir as condições de contorno para o espaço-tempo. Poderíamos dizer: a condição de contorno do universo é que ele não tem contorno. O universo seria inteiramente autocontido e não afetado por nada por fora dele. Não seria criado nem destruído, apenas seria. Enquanto acreditávamos que o universo teve um início, o papel de um criador parecia evidente. Mas se, de fato, o universo for inteiramente autocontido, não tendo contorno nem beiradas, não tendo início nem fim, então a resposta não é tão óbvia assim. Qual é o papel de um criador?